Bom dia, alunos do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. O ano passado, em função da pandemia, eu sempre gravava um vídeo ajudando a resolver as questões do PET. E como a pandemia não acabou, apesar de ter algumas mudanças, na metodologia da escola, nós vamos ter aula online, vamos também ter apenas 4 PETs, um por bimestre. Então, e qualquer dúvida vocês vão poder entrar em contato comigo nas aulas online, mas mesmo assim eu vou continuar com essa metodologia esse ano, de gravar um vídeo para cada PET. E aí o primeiro PET de 2021, eu vou disponibilizá-lo lá no Google Classroom do Conexão Escola, em formato de Word e em formulário também. Vocês podem responder online, tá, as questões. Esse primeiro PET, ele é um PET meio de revisão para do primeiro ano, com as matérias do 9º ano. Então, o início dele aqui, a temática dele é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. E aí, o que acontece? A primeira coisa é a questão do recapitulando. Recapitulando aqui, ele é um texto introdutório que vai ajudar você a responder as questões. Então, a primeira coisa é ler esse texto com atenção. E aí a gente vai para as questões. Número 1. A República Velha foi caracterizada por: letra A, um período de paz completo em todo o território nacional. O ano passado, vocês lembram que durante o período da República Velha houve várias revoltas, Guerra de Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta do Chibata. Então não foi um período de paz. Pela alternância de poder entre os partidos estaduais, realizado pelo sufrágio universal masculino, os partidos estaduais eles conseguiam ficar mudando muito, tinha uma grande alternância de poder, E assim, sufrágio universal masculino, todos os homens tinham direito de voto, ou tinha algum critério? Letra C, por uma ascensão social dos libertos pela lei de 13 de maio de 1888. Quer dizer, os ex-escravos eles ficaram ricos, eles ficaram bem posicionados. Também, Letra D, pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais, a República do Café com Leite. Aí basta você olhar aqui, falando da política do café com leite, revezamento entre políticos de Minas Gerais e São Paulo durante a maior parte da República Oligárquica. Tá bom? A 2 vem assim: podemos dizer que a proclamação da República foi resultado de um movimento popular ou elitista? Justifique sua resposta. Aí logo no início, lá, no primeiro, a proclamação da República foi um movimento realizado pelas elites sem participação popular e ainda caracterizado pela deposição de um governo constitucional, monarquia do imperador Dom Pedro II. Tá vendo? E então, assim, o primeiro parágrafo aqui, já responde a número 2, e fala que foi um movimento de elite e que foi caracterizado pela deposição de um governo constitucional. Os historiadores até chamam a proclamação da República de golpe. Número 3. Ao fim de uma madrugada confusa de 14 para 15 de novembro de 1889, vários grupos militares de oposição concentraram-se diante do Ministério do Exército do Rio de Janeiro, onde estava reunido o governo imperial. E seu protesto culminou com a proclamação da República pela mais importante figura militar do país, o Marechal Deodoro da Fonseca. 100 anos de República, um retrato ilustrado da história do Brasil, 1904 a 1918, volume 2, editora Abril, São Paulo, 1989. O início da República no Brasil foi descrito desde sua fundação como uma proclamação. No entanto, cada vez mais os historiadores preferem o termo golpe de Estado, pois: letra A, a República foi implantada por grupos apoiados por forças internacionais. Bom, não tem um relato das forças internacionais apoiando a proclamação da República. Foi um movimento do Exército, aqui no Brasil. B, não houve participação popular e foi dirigido contra um governo constitucional.
Bom, na questão anterior a gente viu que foi um movimento de elite e na resposta lá fala também que o governo era constitucional. Então, essa aqui parece ser a correta. Se a intenção primeira era derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto e não proclamar um novo regime. Não, a intenção era mudar o regime. D. Foi realizado durante a madrugada e não à luz do dia. Ao fim de uma madrugada. Mas isso não quer dizer que, por ser realizado na madrugada, que caracteriza como golpe. Para ser golpe de Estado, tem que ser contra um governo constitucional, né? E a questão também de não ter uma participação popular não é democrática. Então, a alternativa mais correta é a letra B. Mais correta? Não, correta. Chegamos na semana 2. O nascimento da República no Brasil, os processos históricos até metade do século XX. Objeto de conhecimento, trabalhismo no Brasil, era Vargas. Aí tem, recapitulando aqui, a Revolução Liberal, Getúlio Vargas assume o poder, era Vargas, tá. Aí tem que dar uma lida, né, para saber sobre o governo de Getúlio Vargas, porque as questões são sobre o governo dele, né, depois da República Velha. Número 1. Quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu o governo. Assim teve início a Revolução Constitucionalista, o governo provisório de Getúlio Vargas, a intentona comunista ou o governo constitucionalista de Vargas. Bom, a questão mesmo já dá uma dica. Ó. Se a junta provisória lhe transferiu o governo, esse governo dele vai ser constitucionalista? Vai ser um governo provisório? Intentona comunista? Ou governo constitucionalista? Se a junta provisória passou, o governo dele vai ser provisório. 2. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de... primeira fase... A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos fatos que mais marcaram essa fase e pressionou para que uma nova Constituição fosse elaborada. Mas aqui não vem falando, né, da questão do Estado. Né? Mas a Revolução Constitucionalista, gente, ela ocorreu em São Paulo. Tá? Não foi em Mato Grosso, não foi em Minas Gerais, nem Paraíba. 3. Qual é a intenção de Vargas ao promulgar a consolidação das leis trabalhistas? Aqui, ó. Criação do Ministério do Trabalho em 1930 e a consolidação das leis do trabalho CLT em 1943 foram usadas por Vargas como meio para controlar a ação dos trabalhadores. Então, esse trecho aqui responde a número 3, tá? Chegamos à semana 3. Totalitarismos e conflitos mundiais. Crise do capitalismo, emergência dos governos totalitários. Aí tem falando da crise de 1929, né, que ocorreu nos Estados Unidos. Os regimes totalitários são o nazismo, o fascismo, que ganharam poder. Tá? E aí tá lá. Após a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus enfrentaram uma séria crise econômica e política. Nesse quadro de instabilidade, observamos o fortalecimento das ideologias totalitárias, como o nazismo e o fascismo. Mediante tal contexto, aponte 4 pontos fundamentais que caracterizam os regimes totalitários. Aí, gente, no texto, aqui tá, dentro dos regimes totalitários, o terror era utilizado para perseguir os opositores. Dentre as características destacam-se. Então aqui cada item aqui, ó, é uma característica do regime totalitário. Tá vendo? Então se citar aqui, ó, pede 4. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se tem mais. Os 4, ó. Tá vendo?
Aí responde. A número 1, tá bom? 2. A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período do entre-guerras, isso é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada com a Guerra Franco-Prussiana, a quebra da Bolsa de Valores de São Paulo, a Guerra Civil Americana ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, a crise de 1929, gente, no início aqui, ó. Fala por alto, mas não cita, né? Mas essa crise ocorreu nos Estados Unidos e aí ela expandiu para o mundo. Então não é Guerra Franco-Prussiana, nem a Bolsa de Valores de São Paulo, nem a Guerra Civil Americana, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E a semana 4. Unidades temáticas, modernização, ditadura civil-militar e redemocratização do Brasil após 1946. Vamos lá. Tem um texto recapitulando dos governos militares, né? 64 a 85, então vai falar da ditadura, ato institucional, número 1, 2, 3, 4, 5. O tracinho, editado durante o governo de General Costa e Silva, permitiu a ex-presidente da República, entre outras medidas, decretar o recesso parlamentar e promover cassações de mandatos e de direitos políticos. Aí o que o general Costa e Silva proclamou aqui? Ó. Vamos lá. Ó, o AI-5 foi um golpe dentro do golpe. Esse ato cassou as liberdades individuais e deu vazão a atitudes escancaradamente ditatoriais. Então, o ato institucional número 5. Tá? 2. A vigência do ato institucional número 5, os limites impostos à instituição parlamentar, a repressão política, a censura prévia e a ação privilegiada do Executivo evidenciam a predominância em relação ao estado da sociedade política, da função coercitiva que potencializa toda uma rede de mecanismos de sujeição, acionados em lugares estratégicos do corpo social, da fábrica ao aparelho escolar, em nome do desenvolvimento e dos ideais do Ocidente. Promove-se a criminalização da atividade política. Heloísa B. de Holanda e Marcos A. Gonçalves. Cultura e participação dos anos 60, página 93. O texto descreve. Letra A. O processo de abertura política do regime militar? Não. O fortalecimento do coronelismo após o golpe de 64? Também não. A implementação da censura durante o regime populista? Também não. O endurecimento do regime militar a partir de 1968? Então, letra D. Tá? 3. O primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro após a ditadura militar foi José Sarney. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Aí, ó. O primeiro presidente civil após o governo dos militares foi Tancredo Neves, eleito indiretamente em 1985. Todavia, ele morreu antes de assumir o cargo. O vice José Sarney assumiu o posto. Então, assim, o primeiro presidente civil eleito pelo povo brasileiro após a ditadura militar foi José Sarney. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Não, porque em primeiro lugar o presidente que foi civil, que foi eleito, foi Tancredo Neves, mas ele morreu. Mas as eleições diretas, né, o primeiro presidente que foi eleito pelo povo em 1989 foi Fernando Collor de Mello. Então, assim, isso aqui tudo responde a questão. E aí, explicando para vocês o que acontece. A questão pergunta o primeiro presidente depois da ditadura militar que foi eleito pelo povo. Essa eleição do Tancredo Neves ela foi indireta, foi o Congresso que votou nele. Mesmo assim, ele não assumiu o cargo, aí o vice dele, José Sarney, assumiu.
A eleição direta que o povo votou, a primeira, ocorreu em 1989 e quem foi eleito foi Fernando Collor de Mello. E nós chegamos ao término do nosso primeiro PET, tá? Eu espero que tenha ficado claro, né, as explicações e as questões que eu fiz com vocês, e estou à disposição para tirar outras dúvidas, tá? E muito obrigado por ter me escutado até aqui. Até mais.